Então vamos lá, o conteúdo vai ser seguindo o conteúdo do livro, capítulo 2, que é justamente a propagação de calor, seguindo o livro aí de Newton, que é o livro que vocês utilizam, segundo ano. Então, o conteúdo ele inicia com calor e sua propagação. Então, a primeira coisa quando se fala em calor e sua propagação, a gente já viu um pouco no primeiro capítulo, mas vamos recapitular aqui, sobre energia térmica e calor. Então, o que é energia térmica? É uma definição do próprio livro de vocês. A energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação das partículas e depende da temperatura e do número de partículas nela existentes. Então, a energia térmica nada mais é do que a energia de agitação entre as partículas. Então, as partículas elas se movem, elas se colidem, e essa movimentação e colisão gera energia. E é justamente essa energia que é chamada energia térmica. O calor é uma energia térmica. E o calor é justamente uma energia térmica que ela se transita de um corpo para o outro. É isso que quer dizer, que ela se movimenta de um corpo para o outro. E essa movimentação ela só acontece quando os corpos têm temperaturas diferentes, porque assim como quase tudo na natureza, ela tende ao equilíbrio. Então o calor ele vai do corpo que está mais quente para o que está menos quente, justamente tentando equilibrar a temperatura. E o calor ele pode ser propagado de algumas formas, que a gente já vai ver logo em seguida. Então bem que a gente tem uma imagem aqui na esquerda, de uma pessoa segurando uma barra metálica com um alicate para não queimar as mãos e aquecendo ela, justamente para representar que o calor ele se propaga, ele está esquentando na ponta aqui ao longo da barra metálica, por isso ele segura com o alicate para não queimar suas mãos. E já aqui nós temos duas representações de sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 tem 3, 6, 9 partículas, o sistema 2 tem também basicamente essa mesma quantidade, mas vocês podem ver que ela tem uma comunicação entre eles. Então, o sistema que vai ter uma grande quantidade de partículas, consequentemente, ele vai ter uma maior quantidade de energia térmica, porque vai ter uma maior agitação de partículas, vai ter uma maior colisão entre as partículas, então vai acontecer ter uma maior energia térmica. Enquanto o outro que tem menos, então acaba tendo uma menor energia térmica. Então, até para levar na consideração que quanto maior a temperatura de um corpo, maior essa energia térmica. A gente tem costume de falar no dia a dia sobre a questão de chegou o frio, chegou o calor e tal. Esses termos para a física são considerados errados. O que isso quer dizer? Que para a física eu não posso obter o calor como se fosse um objeto. Agora eu estou cheio de calor aqui. Ele é uma propriedade energética. Ou seja, a energia é invisível, ela se transita pelos corpos e não é algo que eu vou dizer, eu possuo isso. Então, quando eu quero dizer, por exemplo, que eu estou com frio, quer dizer que a energia térmica do meu corpo é menor do que quando eu estou com calor, que é justamente quando eu estou com a energia térmica um pouco acima. Então, a gente não vai focar muito nessa discussão sobre termos. Eu coloquei a imagem de novo só para poder representar ela separadamente, mas já expliquei. Então, quando se fala em energia térmica, a principal unidade de medida que fala é Joule e caloria. Para o Sistema Internacional de Unidades, a principal unidade de medida seria o Joule. Porém, caloria acaba sendo muito utilizado e é basicamente a segunda opção. Porém, tem essa BTU, que ela já foi muito utilizada, mas hoje ela já não é tão utilizada assim. E aqui tem a definição de caloria. Caloria é definida como a quantidade de calor necessária para se elevar de 14,5 graus Celsius para 15,5. Uma quantidade de 1 grama de água, ou seja, pegando 1 gramazinho de água e aquecendo ele, quando essa gramazinha de água passar do 14,5 para 15,5, ou seja, 1 grama de água aumenta 1 grau Celsius, isso é o valor de uma caloria. Porém, observe que é de 14,5 para 15,5. Você pensa, não, mas por que não seria de 10 para 11, de 0 para 1? É porque quando fizeram esses testes, justamente para poder fazer essa conceituação de acordo com o Sistema Internacional de Medidas de Unidades, quando fazia com outros valores, ela se modificava. Ou seja, de 14,5 para 15,5 foi considerado 1, mas só que, no caso, uma caloria. Mas se colocasse 80 para 81, de 90 para 91, de 0 para 1, já seria diferente. Então, por isso que estipularam de 14,5 para 15,5 e assim ficou definido o valor da caloria. Então, todos os outros sistemas
todas as outras unidades de medida se baseando no sistema internacional, ela tem um padrão de teste justamente para definir qual é o valor dela correto. Porque você imagina, não, eu tenho 1 quilo aqui, mas por que esse quilo? Como é que eu sei que aqui é 1 quilo? Então tem todo um sistema de medida para dizer isso é 1 quilo exato. Continuando. Existem os chamados sistemas térmicos isolados. O que são esses sistemas térmicos isolados, ou termicamente isolados? São sistemas que não há troca de calor com o ambiente vizinho. É meio que considerado impossível isso, assim, praticamente impossível, porque sempre vai existir a troca de calor. Porém, quando se fala um sistema termicamente isolado, ele, no caso, evita grandiosamente uma perda de calor, ou seja, ele basicamente quase que não acontece a troca de calor. Como eu já falei, é praticamente impossível limitar completamente. Um bom exemplo disso é a garrafa térmica, ela consegue ser um bom sistema termicamente isolado. Calorímetros. Calorímetros são aparelhos que permitem medir a quantidade de calor cedida ou recebida. Então são aparelhozinhos que eles vão servir para calcular, coisa que a gente não vai fazer agora, só coloquei o termo aí para vocês compreenderem. Então, até mesmo se eu quiser saber a caloria dos alimentos, o calorímetro ajuda a fazer isso. Mas não pegar um alimento e dizer, que nem uma balança, colocar aqui. Depois a gente vai ver isso, então por isso que eu não aprofundei. O equilíbrio térmico. Então, sempre que falamos sobre troca de calor, a gente tem que entender que o calor ele só vai se movimentar se tiver uma diferença de temperaturas. Se tiver diferença de temperatura, o calor vai se manifestar de um lado para o outro. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, a imagem A, um corpo, aqui a temperatura de A é maior que a temperatura de B, então o calor de A vai passar para o calor de B, até que eles alcancem a mesma temperatura, aqui ó, a temperatura de A está igual à temperatura de B. Então, toda vez eles vão buscar o equilíbrio térmico. Então, toda vez o calor vai tentar sair do lado mais quente para o lado menos quente. Então, nós temos aqui uma outra imagem, ó. Esse material está a 80 graus Celsius e aqui 0 graus Celsius. Considerando que é o mesmo material, mesma proporção, estavam nessa temperatura, então aqui ocorreu um equilíbrio térmico e logo os dois chegaram ao ponto de 40 graus Celsius. Entendido? Continuando. Um termozinho que já foi comentado no outro capítulo, mas comentar aqui novamente, zero absoluto. Então, o zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema. Como às vezes utilizamos esse termo aí, quando vamos falar de alguma dessas questões de propagação de calor, então alguns ainda têm dúvidas sobre isso, então resolvi colocar aqui novamente. O que é o zero absoluto? É como se fosse um zero muito objetivo. Esse zero absoluto ele é feito na escala absoluta, que é a escala de Kelvin. Só ela é chamada de escala absoluta, ou seja, Fahrenheit e Celsius não é. Então ela é chamada justamente de escala absoluta porque ela já tem a sua origem no zero absoluto. Então, a menor medida de temperatura aqui seria o zero. E aí do zero, a temperatura vai só positivamente se elevando. Ao contrário das outras que tem os valores negativos, ou seja, além do zero, tem a temperatura negativa. Ou seja, menos 1, menos 2, e no caso do Celsius aqui, menos 273 equivale ao zero absoluto. Então, por que isso também? Porque quando chegamos no zero absoluto, o estado de agitação, para você ver aqui no tópico, o estado de agitação é praticamente nulo. Ou seja, teoricamente aqui é praticamente nulo. Porém, acima disso, sempre as partículas vão se agitar. Quanto mais quente, mais agitadas elas vão estar. Então, mais movimento, mais energia térmica vai ser liberada.